Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje as nossas considerações estão baseadas no livro O Desejado de Todas as Nações, no capítulo 39. Lá nós lemos assim: Cristo se retirara com os discípulos para um lugar isolado. Mas breve foi interrompido esse período de tranquilo sossego. Os discípulos julgavam haver se afastado para um lugar onde não seriam perturbados. Mas assim que a multidão sentiu falta do Divino Mestre, indagaram: onde está ele? Alguns dentre eles notaram a direção tomada por Cristo e seus discípulos. Muitos foram por terra encontrá-los, enquanto outros o seguiram de barco através do lago. Estava próxima a Páscoa, e de perto e de longe, grupos de peregrinos de viagem para Jerusalém juntavam-se para ver Jesus. Outros se lhes reuniram, até que se achavam congregadas umas 5.000 pessoas, além de mulheres e crianças. Antes de Cristo chegar à praia, já uma multidão o estava aguardando. Mas ele desembarcou sem ser por ela notado, passando algum tempo à parte com os discípulos. Da encosta, contemplou ele a ondulante multidão, e o coração moveu-se-lhe de simpatia. Embora interrompido, prejudicado em seu repouso, não ficou impaciente. Ao observar o povo que vinha, e vinha sempre, viu uma necessidade ainda maior a demandar-lhe a atenção. Teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Deixando seu retiro, encontrou um lugar apropriado onde os podia atender. O povo escutava as palavras da vida tão abundantemente brotadas dos lábios do Filho de Deus. O dia afigurava-se-lhes o céu na terra, e ficaram inteiramente inconscientes do tempo que fazia desde que tinham comido qualquer coisa. O dia estava a morrer. O sol descia no ocidente, e todavia o povo se deixava ficar. Jesus trabalhara o dia inteiro, sem alimento nem repouso. Estava pálido de fadiga e fome. Os discípulos rogaram-lhe que cessasse o labor. Não se podia, porém, fugir à multidão que o comprimia. Por fim, foram ter com ele dizendo que, por amor do próprio povo, devia ele ser despedido. Muitos tinham vindo de longe e nada haviam comido desde a manhã. Nas cidades e aldeias vizinhas, poderiam comprar alimento. Mas Jesus disse: dai-lhes vós de comer. E depois, voltando-se para Filipe, perguntou: onde compraremos pão para eles comerem? Isto disse ele para provar a fé do discípulo. Filipe olhou para o oceano de cabeças e concluiu que seria impossível prover alimento para satisfazer a necessidade de tão numeroso povo. Respondeu que 200 dinheiros de pão não seriam suficientes para se dividirem entre eles, de modo que cada um recebesse um pouco. Jesus indagou quanto alimento se encontraria entre a multidão. Está aqui um rapaz, disse André, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Jesus ordenou que os mesmos lhe fossem trazidos. Pediu então aos discípulos que fizessem o povo assentar-se na relva. Feito isto, Jesus tomou os alimentos,
abençoou-os e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos, e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos de pedaços de pão e de peixe. Aquele que ensinou ao povo o meio de conseguir a paz e a felicidade era tão solícito por suas necessidades materiais como pelas espirituais. O povo estava cansado e fraco. Havia mães com criancinhas nos braços e pequenos pendurados às saias. Muitos tinham permanecido de pé por horas. Haviam estado tão intensamente interessados nas palavras de Cristo que nem uma vez pensaram em sentar-se. Jesus lhes deu oportunidade de descansar, mandando-os sentar-se. Os peixes e os pães de cevada eram o alimento diário dos pescadores dos arredores do mar da Galileia. Cristo poderia haver exibido diante do povo um rico banquete, mas a comida preparada para a mera satisfação do apetite não teria transmitido nenhuma lição para benefício deles. Nunca se deliciou alguém com os luxuosos banquetes como esse povo fruiu o descanso e a simples refeição proporcionada por Cristo, tão longe das habitações humanas. O Salvador não prometeu a seus seguidores os luxos do mundo. Sua manutenção pode ser simples e mesmo escassa. Sua sorte se pode limitar à pobreza, mas sua palavra está empenhada quanto à satisfação das necessidades deles. E Jesus promete aquilo que é incomparavelmente melhor que os bens terrestres, o permanente conforto da sua presença. Na produção da colheita da terra, Deus opera diário milagre e realiza-se, mediante agentes naturais, a mesma obra que se efetuou na alimentação da massa. O homem prepara o solo e lança a semente, mas é a vida de Deus que faz com que ela germine. É a chuva, o ar, o sol de Deus que a levam a frutificar. É Deus quem alimenta a cada dia milhões dos campos de colheita da terra. Os homens são chamados a cooperar com Ele no cuidado do cereal e no preparo do pão. E por causa disso, perdem de vista a ação divina. A operação de seu poder é atribuída a causas naturais ou a agentes humanos. Depois de alimentada a multidão, havia ainda abundância de comida. Mas aquele que dispunha de todos os recursos do infinito poder disse: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Ao serem recolhidos os cestos e fragmentos, o povo pensou em seus queridos em casa. Queriam que partilhassem do pão que Cristo abençoara. O conteúdo dos cestos foi distribuído entre os ansiosos da turma, sendo levados em todas as direções ao redor. Assim, os que se tinham achado no banquete deviam levar a outros o pão que desce do céu, para satisfazer a fome da alma. O milagre dos pães ensina uma lição de confiança em Deus. Quando postos em condições difíceis, devemos esperar em Deus. Não nos devemos entregar ao desânimo, mas em toda emergência, cumpre-nos buscar auxílio daquele que possui à sua disposição infinitos recursos. Seremos muitas vezes rodeados de circunstâncias difíceis. E então, com a mais plena confiança em Deus, devemos esperar firmemente. Ele guardará toda a alma que se vê em perplexidade por buscar seguir os caminhos do Senhor. A história da multiplicação dos pães e dos peixes traz-nos a certeza de que Deus é solícito. Deus se preocupa com cada uma das nossas necessidades.
Deus sabe de todas as nossas circunstâncias. Deus sabe exatamente as crises, as carências, a fome da alma. E Deus provê para nós tudo aquilo que nos é preciso, segundo a sua imensa graça. Do que você precisa nesse dia? Qual é hoje a sua necessidade? Leve a sua necessidade a Jesus. E assim como cuidou daquela multidão no passado, proverá também as necessidades de cada um de nós. Jesus havia dirigido os discípulos para um lugar solitário. Os discípulos precisavam deste momento a sós com Cristo, mas as pessoas eram como ovelhas que não têm pastor. A sua alma estava sedenta pela água da vida. E por isso foram procurar por Jesus. Jesus não conseguiu permanecer muito tempo escondido da multidão. Sem reclamar, sem se lamentar, Jesus a recebeu com alegria. A mensagem de Jesus era tão tocante, os seus ensinos eram tão profundos, o seu alcance era tão abrangente, que as pessoas nem sequer se deram conta da passagem do tempo. Não haviam cadeiras, poltronas, bancos onde pudessem estar assentados. Não havia um teto que as abrigasse do calor do sol. Mas ainda assim, elas não se moveram. Não sentiram nem sequer cansaço. É uma bênção estarmos na presença de Jesus. É muito triste ver que hoje muitas pessoas preferem gastar mais tempo diante dos entretenimentos que o mundo oferece, das Netflix da vida, da internet, da TV, do que diante de Jesus e da sua palavra. Alimentam-se do lixo que o mundo oferece. E o resultado é que no final do dia se encontram vazias, famintas. Quando nós estamos diante de Cristo, recebendo daquilo que Cristo oferece, é o contrário que acontece. Nós nos sentimos revigorados, fortalecidos, porque Cristo sacia as nossas necessidades mais profundas. O sol já estava se pondo. Os discípulos sugeriram que Cristo parasse, que Cristo mandasse embora o povo. Mas Jesus fez que não ouviu a sua sugestão. Então eles insistem com Cristo dizendo: despede o Senhor. Eles passaram o dia todo sem comer. Não permita que à noite os apanhe fora de casa. Mas Jesus, ao invés de despedi-los para que eles saíssem e se virassem por si mesmos, disse para os discípulos: deem vocês a eles de comer. Mas onde comprar pão? Ainda que tivesse dinheiro, não havia padaria capaz de prover tanto pão em tão curto espaço de tempo para alimentar tantas pessoas. Os discípulos lembram Jesus que essa sugestão não era lógica. E Jesus pergunta: quanto alimento nós podemos encontrar entre aqueles que estão aqui presentes? Certamente seria muito pouco, porque se o povo havia levado alguma comida, já deveriam tê-lo consumido durante o dia. Então André diz para Jesus que havia um garoto que tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Não era um banquete extremamente saboroso, era comida de pescadores pobres. Mas Jesus toma esses simples alimentos, os abençoa, e Jesus os multiplica. A multidão é orientada a se assentar com cuidado na relva, para que pudessem descansar e comer em paz. Cristo estava ali provendo não apenas comida para o corpo, mas descanso também.
Eles haviam passado o dia todo de pé. Os discípulos fazem chegar até a multidão os pedaços de pão e de peixe que saíram das mãos de Cristo. Era uma comida simples, comida de pobre, mas era abençoada. E quão saborosa é a comida simples, abençoada por Deus. A multidão come desses alimentos até saciar-se completamente. O milagre de Jesus retratou diante do povo um outro milagre que Deus realiza todos os dias, mas que a gente não percebe. Todos os dias você come. E você come daquilo que não depende de você. O alimento que chega à sua mesa não chega lá porque você é rico ou porque você tem a capacidade para produzi-lo. Esse alimento só está lá porque Deus realiza todo dia o milagre da vida. É Deus quem faz brotar a semente. É Deus quem produz um grão na espiga. É Deus quem transforma a simples semente em pão. Não é a tecnologia dos homens, não são as máquinas, os implementos, os defensivos. É um milagre de Deus. Assim como Jesus multiplicou aqueles pequenos pães, Jesus multiplica a cada dia os grãos. E esses grãos que saem das mãos de Deus, ainda hoje, alimentam as multidões de pessoas que habitam sobre a face da terra. Só que a gente não enxerga isso. A gente não para ver isso. A gente não para agradecer a Deus por isso. Nós tomamos todas estas coisas, todos esses milagres como sendo coisas naturais. Mas além da vida física, Deus sustém também a nossa vida espiritual. Deus deixou para nós, lá no passado, um pão, a sua palavra revelada, escrita por seus servos, os profetas. Essa palavra é antiga, já alimentou multidões no passado, mas ainda hoje continua alimentando os filhos de Deus. Assim como Jesus multiplicou os pães de cevada e os peixes, Deus hoje multiplica a sua palavra. Cada vez que a Bíblia é aberta, Cristo a divide em pedaços e a serve aos seres humanos. E esse alimento que Cristo vai multiplicando nunca acaba. Você nunca vai chegar ao ponto de dizer: eu não tenho mais nada a aprender da Bíblia. Porque cada vez que você lê a Bíblia, você encontra alimento novo, substância nova, provisão nova. Deus vai multiplicando a cada dia aquilo que sacia a nossa alma. É um milagre de Deus. Não é a sabedoria do pastor ou do pregador. Não é a eloquência do orador. Não é a capacidade teológica daquele que está falando que alimenta a alma. É um milagre da ação de Deus que multiplica o pão que sacia a nossa vida espiritual. Você já parou para agradecer a Deus pelo pão material? Você já parou hoje para agradecer a Deus pelo pão espiritual? São milagres de Deus. O povo comeu até se fartar. Ainda sobrou muito pão e muito peixe. Porque Deus, irmãos, não é o Deus da miséria. Deus é o Deus da abundância. Deus é o Deus da bênção. Deus é o Senhor da fartura. Tudo que Deus faz com abundância.
Então, Jesus ordenou que o resto fosse recolhido em cestos. 12 cestos enormes foram cheios. E agora, depois de estarem insatisfeitos, aqueles homens e mulheres pensaram nos de casa. Eles haviam comido do pão que Jesus havia abençoado. E agora sentiram o desejo de levar este pão que receberam das mãos de Cristo para sua família. E aquilo que sobrou foi espalhado por todos os cantos. Aqui uma outra lição para nós. Nós não devemos estar preocupados simplesmente em nos alimentar a alma. A nossa preocupação deve estar voltada também para os de casa. Devemos voltar para os nossos, não com as mãos vazias, mas ao encontrá-los, levar a eles parte daquilo que recebemos das mãos de Jesus. Imaginem as pessoas chegando em casa e dizendo para os seus queridos: vocês estão com fome? Está aqui um pedaço de pão, um pedaço de peixe. Esse alimento é especial. Ele veio das mãos de Jesus. É fruto de milagre. Comam e alimentem-se, fartem-se, assim como nós que estivemos na presença de Jesus. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso privilégio. A palavra que Deus multiplica para nós não é apenas para o nosso benefício próprio, mas é também para que as repartamos com os demais. Deus provê para todas as nossas necessidades. Deus nos atende em tudo aquilo que precisamos. Deus não nos deixa faltar absolutamente nada. A pergunta desta manhã é: o que você precisa de Deus? Qual é a sua necessidade? Deus é capaz de realizar milagres ainda. Deus ainda pode criar do nada. Deus ainda pode multiplicar pães e peixes. Que nesse dia a presença de Jesus nos alimente e nos sustente. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.